Olá, tudo bem com você? Como é que são as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Me desculpe, hoje eu estou falando um pouco meio assim, porque eu sem querer mordi o lado de dentro aqui da língua. Então eu falei, deixa eu fazer um vídeo antes que eu morra, né? Envenenado pela minha própria peçonha, né? Então não repare, eu estou falando meio esquisitinho, tá? Enfim, voltando ao ponto, hoje é dia 20 de janeiro, segunda-feira, boa semana aí pra você. Eu quero fazer hoje um vídeo de um assunto polêmico pra caramba, mas tão polêmico e assim, ele já deu tanto pano pra manga e na verdade não era pra ter dado, porque é um assunto, é um ponto pacífico da história, né? Quero falar sobre se os nazistas eram de direita ou de esquerda, afinal de contas. E para isso eu usarei novamente, o livro do qual eu já falei a respeito no último vídeo, né? As 6 lições de economia do von Mises. Várias pessoas, inclusive, me mandaram mensagens muito interessadas e felizes até. Falaram, André, dá uma lida aí, se puder ler algum outro capítulo, tal, pra gente ter uma ideia melhor do livro. Então, o que eu vou fazer isso? É o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso hoje, vou juntar o útil ao agradável. Nós vamos falar se os nazistas eram ou não de direita e de esquerda e por quê. E vamos fazer isso usando o livro do von Mises, que eu, novamente, recomendo muito a você, tá? O vídeo de hoje é um vídeo que você pode usar para esfregar no focinho do seu amigo esquerdista. Sabe aquele seu amigo esquerdista que vive falando que o Hitler era de direita, que o nazismo era de direita? Então, você vai pegar o vídeo de hoje, você vai repassar para ele e vai esfregar no focinho dele. Tá bom? Nós vamos usar as fontes do próprio von Mises, aí seu amigo vai falar, ah, mas o von Mises também é de direita. Sim, mas o von Mises era um cara sério. O von Mises era um acadêmico do tempo em que ainda tinha, estava já meio decadente, mas ainda tinha acadêmicos sérios. Então, o que o von Mises fala aqui, ele não tirou da cartola. Ele não foram vozes da cabeça dele. Ele tirou da história, da realidade. Ele viveu isso, para começo de conversa. Ele é daquela época, vamos nos lembrar disso, né? Mas, independente de você acreditar ou não no von Mises, corra atrás. Veja se o que ele está falando aqui é mentira. Tá bom? Mas vamos lá. Eu vou ler o capítulo, um trechinho, tá? Me perdoe, eu tenho que ler porque eu não sei de cor, né? Talvez fique um pouco chato para quem está aí do outro lado. Eu espero que não, né? Mas vamos lá. É curto, tá? Então vamos lá. É um capítulo em que ele fala sobre intervencionismo. Só um parênteses aqui. Por que chama 6 lições? Porque são 6 capítulos, em cada capítulo ele discute um assunto importante da economia. O que eu lerei hoje está no capítulo O Intervencionismo. Ok? Então vamos lá. Antes da ascensão dos nazistas ao poder, o controle de preços foi mais uma vez introduzido na Alemanha pelo chanceler Heinrich Brüning, pelas razões de costume. Conter a ganância da burguesia, né? O próprio Adolf Hitler aplicou, né, o controle de preços mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha nazista não havia empresa privada ou iniciativa privada. Veja bem. Vamos ler em alto e bom som para que o mundo ouça esta coisa singela que ninguém consegue enfiar na cabeça. O próprio Adolf Hitler aplicou o controle de preços antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha nazista, não havia empresa privada ou iniciativa privada. Na Alemanha de Hitler, havia um sistema de socialismo que só diferia do sistema russo na medida em que ainda eram mantidos a terminologia e os rótulos do sistema de livre economia. Ainda existiam, entre aspas, empresas privadas como eram denominadas. Desculpe. Mas o proprietário já não era o empresário. Chamavam-no o dono de direito e de fato, né? Quer dizer, de direito, né? Chamavam esse dono de gerente ou chefe de negócios. E aí tem um nome aqui em alemão, me perdoe meu alemão, né? É zero. Betriebsführer. Talvez seja isso. Todo o país foi organizado numa hierarquia de Führers. Havia o Führer Supremo, obviamente Adolf Hitler, e em seguida uma longa sucessão de Führers, em ordem decrescente, até os Führers do último escalão. E assim, o dirigente de uma empresa era o Betriebsführer. Só um parênteses, quando ele fala que o dirigente de uma empresa, ele não está falando só do dono da lojinha que ele esquece. Ele está falando de coisas tipo Bayer, BASF. Empresas de altíssimo poder econômico, tá?
Essa regra aqui, que o regime transformou o proprietário em gerente, ela valia para o pequeno, para o médio e para o grande. Ninguém estava acima do Adolf. Ok? Assim, o gerente, o dirigente de uma empresa, era o Betriebsführer. O conjunto de seus empregados, os trabalhadores da empresa, era chamado por uma palavra que na Idade Média designara o séquito de um senhor feudal. Gefolgschaft. E toda essa gente tinha de obedecer às ordens expedidas por uma instituição que ostentava o nome assustadoramente longo. Putz, eu vou ler. Me perdoe. Reichsführer Wirtschaftsministerium. Ministério da Economia do Império. A cuja frente estava o conhecido e gorducho Hermann Göring, enfeitado de joias e medalhas. E era desse corpo de ministros, de nome tão comprido, que emanavam todas as ordens para todas as empresas. O que produzir, em que quantidade, onde comprar matérias-primas, quanto pagar por elas, a quem vender o produto e a que preço. Os trabalhadores eram designados para determinadas fábricas e recebiam salários decretados pelo governo. Todo o sistema econômico era agora regulado, em seus mínimos detalhes, pelo governo. Quer dizer, aquela história, o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista, mas esse socialismo era só no nome. Aqui que era só no nome. Tá? A realidade o cara está mostrando aqui. O Betriebsführer, que era o dono, coitado que era o dono da empresa, né, não tinha o direito de se apossar dos lucros. Recebia o equivalente a um salário, e se quisesse receber uma soma maior, diria, por exemplo, estou muito doente, preciso me submeter a uma operação imediatamente, e isso custará 500 marcos. Nesse caso, era obrigado a consultar o Führer do distrito, o Gauleiter, que o autorizaria ou não a fazer uma retirada superior ao salário que lhe era destinado. Os preços já não eram preços. Os salários já não eram salários. Não passavam de expressões quantitativas de um sistema de socialismo. Páginas 135 a 137 desta edição, As 6 Lições de Economia. Então, por favor, esfregue o vídeo de hoje e esfregue o livro do von Mises no focinho daquele infeliz maldito que você conhece, esquerdista, que acha que o nacional-socialismo era socialismo só no nome. Tá? Se o cara não acreditar, fala, bom, querido, então pesquise as fontes do von Mises, veja se o von Mises estava errado. O velho viveu na Alemanha, né? O cara naquela época. O cara alemão. Sabia muito bem o que estava falando. Então veja que loucura, né? Isso é socialismo. É isso que temos, inclusive, no Brasil hoje em dia, né? Se você pensar bem. Certo? É isso. Eu queria fazer um vídeo curtinho sobre esse polêmico assunto dos nazistas. E tá dado o recado. Tá bom? Bom dia, boa semana para você. Até mais.